E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Estamos aqui em mais um vídeo pra vocês, eu tenho pouco tempo, vou gravar rápido. Eu quero passar pra vocês uma rápida mensagem nesse belo devocional. Primeiro, aquela coisa básica, eu queria desejar pra vocês uma semana abençoada, maravilhosa. Essa segunda-feira, ou esse dia, que seja o dia que você tá vendo da sua semana, eu adiciono pra você uma bênção muito grande de Deus na sua vida, que Ele te abençoe, que Ele te guarde e que você tenha uma semana de vitória verdadeiramente. Hoje eu tenho uma mensagem que eu li no livro, você que me acompanha no Instagram sabe, eu tô lendo o Meu Amigo Espírito Santo, do A.B. Uber, que é uma leitura extremamente necessária para você que é crente, para você que tá procurando coisas para turbinar o seu devocional, para leitura verdadeiramente que te aproxime mais de Deus. Esse é um bom livro para você. Peraí. Tem uma mensagem em específica que ele passa e que eu acho extremamente importante para compartilhar com vocês e eu vou ler agora para vocês nesse devocional. Ultimamente, parece que virou moda ser crente. Eu sou crente. Repeti a oração lá na frente, no altar, e agora eu sou crente. É o que eles dizem. Mas quero falar com todo carinho. A pessoa até pode se denominar cristã, pode ser batizada nas águas, mas se ela não nasceu de novo, se realmente não tiver Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a própria Bíblia diz que ela não está salva. Isso é uma palavra bem harsh, bem difícil de se aceitar, porque isso é verdade. Eu tenho acompanhado isso também no meu dia a dia, conhecendo pessoas, e muita gente hoje acha que é moda ser crente, acha que é fácil, tá ligado? Acha que tá tudo bem, que por eu ter feito a oração, agora eu sou crente, agora eu vivo uma vida nova, agora eu sou de Deus. Mas ele fala duas coisas em específico, e eu vou ler aqui de novo para eu lembrar, que são: se eu não for batizado no Espírito Santo genuinamente, e se eu não tiver o Espírito do Senhor Jesus, se eu não declarar que Ele é o Senhor Jesus, o Senhor da minha vida, todos os dias da minha vida, a própria Bíblia diz que eu não estou salvo, porque eu preciso dessas duas coisas para estar salvo, servindo a Deus da forma como ele gostaria de ser. Agora, o que significa essas duas coisas? O que significa ser batizado no Espírito e ter o Senhor Jesus como nosso Senhor da nossa vida? Primeiro, o batismo no Espírito. Ele fala que você pode até ser batizado nas águas e se denominar cristão, mas se você não tiver essas duas coisas, não tem como. O batismo nas águas é algo que muita gente prega e que é extremamente importante na caminhada cristã da pessoa, e que acontece sempre nas igrejas, às vezes aquela piscina gigante, ou o pessoal se junta, pega um ônibus e vai pra represa, vai pra onde for, e faz um batismo bem bonito, bem legal, mas isso é algo meramente humano. Jesus mesmo foi batizado dessa forma por João Batista. Ele achou que fosse necessário, mas ao ser batizado pela água, batizado com água por João Batista, Deus desceu do céu com uma pomba, em forma de pomba, com o Espírito Santo, e batizou Jesus no Espírito Santo. Da mesma forma que foi feito em Atos 2. Você pode ler Atos 2, do 1 ao 4, que vai mostrar perfeitamente a questão do batismo. Eu vou ler esse versículo para vocês. Atos 2, do 1 ao 4. Ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O batismo do Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas e isso mudou a atmosfera deles. Tanto que o livro inteiro de Atos é uma coletânea de outras pessoas que vão sendo tomadas pelo Espírito Santo, e como esses jovens apóstolos entregam esse Espírito Santo, levam a palavra de Cristo, mesmo após a morte dele, e essas pessoas entendem e aceitam no seu coração o Espírito de Jesus, e elas também são cheias. Então você precisa do Espírito Santo no seu coração. O batismo é algo extremamente importante. O lance de nascer de novo fala muito também em Romanos 12, 1, que ele diz que a gente morreu, a gente é feito como um sacrifício vivo, e que a gente foi tirado das velhas coisas do homem e colocado como uma nova criatura. Isso é outro versículo também. Mas ele fala que devemos ser como sacrifícios vivos, que sacrificamos aquilo que fazia mal, aquilo que não condizia com a vida que um cristão deve ter, sacrificamos a Deus isso, tiramos isso da gente e nos tornamos pessoas novas, uma nova criatura que vive coisas novas e que já não vive mais no passado. Paulo fala isso em várias vezes. Ele fala que as coisas de menino
que ele fazia antes, as coisas que o pensamento de menino dele foi abandonado para ser colocado um novo pensamento, um novo homem, uma nova situação que Paulo vive e que nós devemos viver. É o chamado nascer de novo, é o batismo de águas também, mas o batismo principalmente no Espírito, para ter esse Espírito de Jesus que fala todas as vezes no nosso coração como devemos agir. Isso a gente fecha a questão do nascer de novo. Enfim, tem outros motivos, mas a gente fecha, dá pra falar aqui. Enfim, agora ele fala uma segunda coisa, que é extremamente importante, que ele fala sobre ter Jesus como Senhor da nossa vida. Sempre que você faz a sua oração, a gente tem o costume na nossa igreja, não sei na igreja de vocês, mas a gente fala, toda vez que tem alguém novo pra fazer a oração pela primeira vez, lá do altar, a oração do apelo, a gente também ora junto. E toda vez que ora, a gente declara: eu aceito o Senhor como o meu único e suficiente Salvador. Então, quando você fala uma oração dessa, você tem que perceber que uma oração não são meras palavras jogadas ao vento, que Deus está realmente ouvindo aquilo que você fala. Então, o que você fala tem que ter muita mente, você tem que saber que eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador, acabou. Ele é seu dono neste momento, o dono da sua fé, o dono do seu corpo. Você fez literalmente um pacto, uma aliança, mas aliança é mais bonita de falar. Você fez uma aliança com Deus. Deus é o seu dono e você faz aquilo do qual Ele deseja com que você faça. Aí, com o nascer de novo, a gente passa a viver da forma como Deus deseja que nós vivamos. Nós abandonamos aquilo que não é bom, aquilo que está descrito na Bíblia como isso aqui é ruim. A gente abandonou todo pecado, toda coisa ruim, toda idolatria, todo mal, e a gente vive uma vida nova com Deus, porque Ele agora é o nosso Senhor, e sendo o nosso Senhor, a gente faz o suficiente, o máximo dentro da gente para satisfazer as vontades do nosso Senhor Jesus. E a outra coisa muito específica, quando você vive no mundo, o seu coração, você tem que levar esse negócio na sua cabeça, que a gente usa muito essa analogia, de que o seu coração aqui, ó, ele é uma morada, ele é como uma casa. A casa normalmente fica com a porta fechada e só entra quem tem autorização. Por isso que Jesus é que diz que bate na porta, ele fala isso em Apocalipse. Ele bate na porta para poder ser aceito para entrar. Já o diabo não, ele não bate na porta, ele invade e entra quando ninguém está esperando. E tendo uma vez entrado na casa, você que não segue os caminhos de Jesus, o seu coração é uma bagunça. Porque o diabo entra, faz o que quer e os demônios habitam naquele lugar, mas quando você aceita Jesus, você abre a porta para ele, os demônios lá vão olhar para Jesus na porta e vão sair o mais rápido possível que eles conseguirem, porque eles não querem estar na mesma presença que Jesus, eles têm medo de Jesus. E Jesus entra naquele lugar e assim que você dá a permissão para ele, ele limpa as coisas, muda os móveis de lugar, levanta as cadeiras que foram derrubadas, arruma aquilo que precisa ser arrumado, conserta as janelas, conserta tudo que é necessário ser consertado no seu corpo, no seu coração, Jesus arruma. E uma vez tendo a casa arrumada, ele habita naquela casa. Porque Deus não habita onde tem pecado. Jesus não habita onde há problemas que sejam ligados ao pecado. Se você dá mais amor ao pecado do que a Jesus, Jesus vai falar: então não é comigo, irmão. Você pode ficar aí tranquilo, tá tudo bem. Falando como pecado, né? Porque só dois corpos não habitam o mesmo lugar. Então, se o pecado está habitando naquele lugar, Jesus não vai habitar naquele lugar. Agora, se você abrir o seu coração para entrar Jesus, tudo vai sair daquele lugar para que Jesus entre. Porque todos respeitam ao nome de Jesus. Então, voltamos à nossa analogia da casa. Tendo Jesus entrado na casa, ele quer permanecer naquela casa. E como é que ele permanece? Permanecer na sua casa, no seu coração, tendo Jesus permanecendo em você, é um grande incômodo. Aí você pergunta: como assim ter Jesus no meu coração é um grande incômodo? Porque Jesus vai começar a falar: não gosto disso aqui na sua casa. E eu não quero que seja dessa forma aqui na sua casa. Olha, irmão não, olha, meu filho, entenda, isso aqui não funciona pra você. Isso aqui tá te fazendo mal dessa forma. Essa pessoa não funciona pra você. Ela fala isso de você, ela causa isso na sua cabeça e não tá fazendo bem isso pra você. O ideal é que tirássemos essa pessoa da sua vida, é que tirássemos essa coisa da sua vida para poder colocar coisas novas. Pessoas que vão trazer coisas boas pra você e coisas que vão trazer mais relacionamento comigo, Jesus, com você. Esse é um enorme incômodo. Quando você dá a chance pra Jesus, você fala: não,
bati o pé aqui, Jesus vai tomar todas as minhas decisões, Ele vai mudar todos os móveis da minha casa e vai tomar conta da minha vida. Ele é o meu Senhor e Salvador da minha vida, o único na minha vida. Aí Ele vai começar a mover as coisas. E você vai sentir provavelmente um desconforto, porque muita coisa na sua vida vai mudar. As pessoas vão querer se afastar porque elas não gostam de crente, porque elas não gostam daquilo que você se tornou. As coisas do mundo que antes pareciam muito legais não fazem mais sentido pra você. Tem algo que acontece comigo que eu acho impressionante. Eu tenho uma certa proficiência com a língua inglesa e eu entendo aquilo que eu canto quando eu canto músicas seculares. Eu também canto músicas em inglês, tipo, cristãs, mas, tipo, quando eu era mais do mundo, eu escutava mais músicas seculares, música pop, música que seja, e não falando mal dos artistas, mas cada música, quando eu escuto, eu consigo entender uma boa parte. E isso faz mal pro meu coração, porque eu entendo que Jesus está no meu coração falando, ó, isso aqui não pode entrar aqui dentro. Uma vez que entrar nesse coração, não vai querer sair mais. E vai trazer coisas ruins. E aí que tá, aquilo que o negócio que é do mundo, que não faz bem pra você, vai começar a incomodar você. Não vai fazer mais sentido pra estar no seu coração. E aí que entra. Porque Jesus tem permissão agora, você deu permissão pra ele. E ele vai começar a mover os móveis de lugar. Então, se você não tiver essas duas coisas na sua vida, se você não tiver nascido de novo, sacrificado o seu ser, o seu sacrifício vivo para se tornar uma nova pessoa e seguir os novos caminhos, e se você não permitir com que Jesus mude o seu coração, a sua casa, mude os móveis de lugar, não refaça as coisas, não tem como ajudar você. Porque segundo a própria Bíblia, você não segue, você não está salvo, você não está nos caminhos de Deus. E uma vez não estando, você vai ter uma grande surpresa no dia do Senhor. E não vai ser uma surpresa muito legal. Enfim, essa é uma palavra bem rápida. Eu quero ler o versículo final que ele diz, que está lá em 1 Coríntios 6, que diz: não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores e nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, se você é uma dessas coisas que está aqui na lista, sinto muito. Mas se você é uma dessas coisas na lista e você quer ser salvo do mesmo jeito, vá conhecer Jesus. Nasça de novo, sacrifique o seu pecado. Permita com que Jesus mude a sua vida e faça coisas, faça incômodos no seu coração, mas que esses incômodos façam bem pra você. E você, uma vez tendo abandonado essas práticas, herdará o reino de Deus, herdará o reino dos céus. A palavra de Deus é muito clara. E se você não segue essas duas coisas, e você não abandonou essas práticas, você não herdará o reino dos céus. Mas a mensagem não é só sobre tristeza. Você pode sim fazer parte do grupo de Deus, do grupo do reino dos céus, desde que você o aceite, que você esteja pronto para passar por esses incômodos, por esses problemas, por essas situações. Mas confie em mim, porque vai valer a pena, irmão. Vai valer muito a pena no dia do Senhor. Um beijo, obrigado por esse vídeo, espero que essa palavra tenha falado muito ao seu coração. Toda segunda, quarta e agora sexta, temos vídeos nesse canal e eu quero que você fique aqui com a gente faz vídeos legais falando sobre a palavra de Deus, dando dicas pra você e fazendo o possível para com que você se aproxime mais de Deus. Vamos dominar esse YouTube e lembrar que somos todos filhos de Deus, estamos em comunhão, ajudando uns aos outros. Um beijo pra você mais uma vez, até a próxima e tchau, valeu!